Seja bem-vindo à nossa sexta aula de HTML5. O meu nome é Fernando e nesta videoaula nós estaremos vendo tabelas. Então vamos lá. Videoaula 6, a gente abre o navegador e já edita com o Notepad++. Prontinho. Bom, nesta aula então a gente vai ver tabelas. O que são tabelas? As tabelas elas servem para organizar determinadas informações em uma página HTML e são usadas em diversas funções. Elas usam as tags de table, tá? São essa daqui, onde ela abre e dá o início e o fim da tabela. Então você abre e fecha a tabela com ela, com essa tag. Então aqui a gente inicia e já fecha a tabela. As linhas da tabela são identificadas pela tag tr, que da mesma forma ela é aberta e fechada. Ok? Correspondente de fechamento. E após isso a gente também tem a tag de td, que indica a coluna. Também tem a correspondente de fechamento. TD. Então aqui inicia, indica o início e o fim da tabela, o início e o fim de uma linha e o início e o fim de uma coluna. Eu tenho um exemplo pronto de tabela aqui que nós vamos usar, certo? Para entender melhor como é que funciona. A gente tem aqui a nossa tabelinha de exemplo, tá? Então aqui a gente tem abertura e fim de tabela. Cada uma dessas TRs é uma linha da nossa tabela, ok? E aqui é o nosso TD, cada uma das colunas dessa linha, aqui igualmente. Então aqui eu fiz um exemplo de uma lista de preços de produtos de uma farmácia, certo? Então a gente salva e vamos ver no navegador como é que ficou. Vou atualizar, prontinho. Então aqui você pode ver que sem a formatação pelo CSS ela não vai aparecer nada, só simplesmente vai aparecer os dados. Então eu vou usar um CSS para ilustrar como é que funciona direitinho o esquema de tabelas. As definições de vírus foram atualizadas. Perdão. Vai linkar o CSS aqui, certo? CSS linkado. Agora a gente tem as definições. Então a tabela toda, a TR, tá? As TRs, as linhas, e cada uma desses quadradinhos aqui é uma TD, tá? Só que o que acontece? A gente precisa de um atributo para mesclar, né? Fazer a mesclagem. No caso aqui a gente usaria os dois espaços, seria o cabeçalho e aqui o rodapé dessa tabela. E para isso a gente tem um atributo chamado CoSpan. A gente vai colocar aqui span. E aqui nesse o atributo CoSpan ele mescla colunas. E a gente com um número a gente define. No caso a gente quer mesclar duas colunas. E lá embaixo no rodapé é a mesma coisa. Então a gente já coloca aqui. Então vamos lá ver como é que fica. Prontinho. Tem sobrando atender. Certo? Então aqui a gente tem, tá, as nossas TRs e TDs, ok? Uma tabela mais elaborada, ela é um pouquinho diferente. Tem uma coisa que eu vou mostrar aqui também, que é o outro atributo. O RowSpan é quando ele mescla duas linhas. Então, como aqui a gente tem o sabonete e a pasta de dente que tem o mesmo valor, a gente não tem a necessidade de fazer duas TDs. Então a gente usa o atributo RowSpan, certo? Como a gente quer que ele mescle duas linhas, a gente define como 2.
Ok, vamos ver como é que fica. Prontinho. Então ele mesclou. Aqui ele mescla as colunas e aqui ele mescla as linhas, certo? Bom, para uma tabela mais elaborada, mais completinha, a gente tem alguns outros atributos que a gente vai ver agora aqui. Vamos colar. Prontinho. Então uma tabela completinha mesmo, bem elaborada, ela vai ter a abertura da tabela e em cima ela vai ter o caption, como se fosse o cabeçalho, tá? Ela vai identificar o que é essa tabela, no caso a nossa tabela de preços e produtos. E aí tem o T-Head. T-Head é onde a gente vai definir os títulos do que vai ser apresentado nessa tabela. Então aqui a gente tem uma linha de produtos e outra de preços. No T-Body, tá, a gente tem os produtos, né, os itens dessa tabela. E aqui tem um exemplo que a gente pode colocar também o title, tanto no TR como no TD. E aqui a gente vê também o atributo Rollspan, da forma que eu usei antes, né, pasta de dente e sabonete tem o mesmo valor, então não tem necessidade de criar uma coluna para colocar o valor. A gente pode usar a mesma da linha de cima. E no final da tabela a gente tem o T-Foot, tá? Que seria o rodapé. E aí aqui a gente usou o atributo CallSpan para mesclar duas e a nossa coluna. A gente salva, vamos no navegador, atualizamos, temos a nossa tabela completinha aqui, certinho? Então aqui, ó, preços e produtos, o caption, né, o nosso cabeçalho, o T-Head, os nossos itens, a T-Body, né, o corpo da tabela, e o rodapé, o T-Foot, certo? Então tá, essa foi, deixa eu só fechar aqui que faltou, ó, viu? Por isso que eu falo que é muito importante a gente abrir uma tag e já fechar. Aqui eu fiz abri a coluna, mas não fechei, e aí fica dando erro lá, que a gente pode ver por aqui, ó, tá vendo? Como não foi fechada, ela vai continuar. Agora no momento que eu fechei e salvei, a gente atualiza, salvei lá aqui, a gente salva, atualiza, prontinho, nossa tabela certinha. Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa videoaula sobre tabelas. Na próxima videoaula nós vamos ver divs, né, os compartimentos de uma página HTML. E muito obrigado.